A TV da Mata está no Tribunal Superior do Trabalho, TST, e nós vamos falar com o ministro Lélio Bentes. Ele é membro da Comissão de Peritos da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, especialista na área de direitos humanos, com atuação no combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil. Nós vamos saber do ministro qual a importância das normas internacionais do trabalho para o Poder Judiciário. Ministro, muito obrigado pela entrevista com o nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade. Primeiramente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de como é o trabalho de um perito da OIT. A OIT ela conta hoje com mais de 180 normas internacionais, 180 convenções. E os países que ratificam essas convenções se obrigam a encaminhar relatórios periódicos para que se faça o acompanhamento da efetiva aplicação dessas convenções. A Comissão de Peritos é incumbida de examinar esses relatórios e os comentários enviados também por trabalhadores e empregadores e emite, então, um parecer, uma opinião, que é posteriormente submetida à Comissão de Normas da Conferência Internacional do Trabalho. A Comissão de Normas é um órgão tripartite que, então, avalia aqueles casos mais graves identificados pela Comissão de Peritos. Como é a escolha de um perito pelos países? A Comissão de Peritos é composta por 20 juristas independentes, não tem vinculação nem com o governo, nem com trabalhadores, nem com empregadores, e são aprovados pelo Conselho de Administração da OIT mediante indicação do diretor-geral, para servir a um mandato inicial de 3 anos, passível de renovação no máximo até 15 anos. Então a atividade do perito é principalmente essa questão de avaliar os relatórios. Examinar os relatórios, estabelecer uma comunicação também com os países, buscando orientá-los quanto à melhor forma de dar cumprimento às obrigações contidas nas convenções e, por consequência, acaba se produzindo uma interpretação genuína daquelas normas internacionais que é muito importante na sua aplicação no âmbito nacional. E a Conferência Internacional da OIT, qual o principal objetivo dela? A conferência anual da OIT é como a Assembleia Geral das Nações Unidas. É uma reunião tripartite, representantes de trabalhadores, empregadores e de governo se reúnem e discutem uma agenda previamente estabelecida pelo Conselho de Administração da OIT, visando a adotar convenções, recomendações e resoluções que imprimam no mundo do trabalho um caráter mais efetivo de justiça social. E como funciona a reunião da Comissão de Normas dentro da conferência? É muito interessante. A Comissão de Normas, ela desempenha uma atividade muito aproximada à atividade de um tribunal. Os casos selecionados a partir do relatório da Comissão de Peritos, a Comissão de Peritos examina por ano quase 2.000 relatórios e aponta aqueles em que há inconformidades muito graves ou reiterado descumprimento das normas da OIT. E a Comissão de Normas, então, por acordo entre trabalhadores, empregadores e governo, elege os 25 a 30 casos mais relevantes e, a partir daí, se estabelece um debate público. Esse debate tem uma grande importância na medida em que expõe aquelas situações a todos os presentes, à imprensa internacional. Então, é um meio muito efetivo de se coibir a infração às normas internacionais do trabalho. Trata-se de uma coação moral que a OIT exerce sobre aqueles países que não cumprem as convenções que ratificaram. Como o senhor avalia a importância das normas internacionais para o juiz do trabalho no Brasil? Essa importância é fundamental. O ministro Arnaldo Susequinde destaca que a própria gênese do direito do trabalho como disciplina autônoma está vinculada ao Tratado de Versalhes, que criou a OIT em 1919. Aqueles princípios ali estabelecidos são os princípios até hoje vetores do direito do trabalho em todo o mundo.
Então, é muito importante o conhecimento das normas internacionais que, por vezes, complementam a legislação nacional em relação a assuntos de grande importância, mas também orientam o juiz na aplicação dessas normas internacionais, dada essa vinculação que há entre o direito internacional e o direito do trabalho. E como o senhor avalia, como perito da OIT, o atual estágio de cumprimento dessas normas internacionais pelo Brasil? O Brasil, de um modo geral, ele tem uma tradição de bom cumprimento das normas internacionais. Claro, há situações que ainda demandam esforço, como o combate ao trabalho infantil, a erradicação do trabalho escravo, a promoção da igualdade, o combate à discriminação e, particularmente, o tema da liberdade sindical é muito sensível para o nosso país. Quanto às convenções ratificadas, o Brasil não tem enfrentado grandes problemas nessa área internacional. Mas há que se ressaltar também que há um grande e generalizado desconhecimento desse mecanismo poderoso à disposição de trabalhadores e empregadores, que é o sistema internacional de controle dessas normas. Então, também por isso, não é muito grande o número de casos que dizem respeito ao Brasil. Mas, particularmente na área da liberdade sindical, o Brasil deixa a desejar a partir já da não ratificação da Convenção 87 da OIT, que trata da liberdade de associação, e essa convenção constitui a espinha dorsal, vamos dizer assim, do sistema normativo da OIT. Sem liberdade sindical, não há sentido em se falar em qualquer outra garantia. É necessário assegurar um sindicato livre de intervenção estatal, financiado pela contribuição espontânea dos seus associados, um sindicato democrático para que efetivamente esses direitos possam ser implementados. Em relação aos outros países, você acredita que a gente tem um saldo positivo com relação às convenções ratificadas, às normas internacionais, ou ainda é pouco? O Brasil é um dos países que mais ratificou convenções da OIT até no mundo. De forma que o que acontece no Brasil é observado com muita atenção no âmbito internacional e particularmente na comissão de peritos de que eu participo. Mas, ainda insistindo na questão da liberdade sindical, a Convenção 87, embora ratificada por mais de 2/3 dos países membros da OIT, não cobre 50% da massa trabalhadora do mundo, uma vez que Brasil, Estados Unidos, Índia e China não a ratificaram. Então, pode-se dizer que, de um lado, o Brasil apresenta uma posição de vanguarda em relação a algumas das obrigações contidas nas normas internacionais, como é o caso do combate ao trabalho escravo e do combate ao trabalho infantil, mas fica devendo no que diz respeito à liberdade sindical. Apesar dessa quantidade de normas que você disse que o Brasil ratificou, a gente tem um problema aqui que é da revogação dessas normas, como aconteceu com a Convenção 158, que vigorou durante poucos dias, né? Como evitar isso e por que isso acontece? No caso da Convenção 158, a denúncia dessa convenção foi, ao mesmo tempo, uma coincidência infeliz sob o aspecto cronológico e o resultado de uma campanha de desinformação tremenda. As convenções da OIT elas vigoram por períodos de 10 anos, findos os quais abre-se uma janela de 1 ano para a denúncia. Fechada a janela, só se pode denunciar após mais 10 anos transcorridos. E aconteceu, no caso brasileiro, de a ratificação da Convenção 158 coincidir com a abertura dessa janela. E antes que ela fechasse, o Brasil a denunciou. Mas os motivos invocados para a denúncia da Convenção 158
com a devida vênia, basta a leitura da própria convenção para se verificar que eram motivos absolutamente infundados. Afirmava-se, em primeiro lugar, que a Convenção 158 assegurava a estabilidade no emprego e iria comprometer a produtividade. A Convenção 158 não assegura estabilidade no emprego para ninguém. O que a Convenção 158 estabelece é a obrigatoriedade de a demissão ou a rescisão do vínculo de emprego ter uma justificativa, o que não se confunde com a demissão com justa causa, mas uma justificativa para demitir. Uma justificativa que pode ser técnica, pode ser econômica, pode ser a falta de produtividade do empregado. Enfim, o que se busca é estabelecer um mínimo de dignidade nessa relação entre o detentor dos meios de produção e o trabalhador. É necessário que se acabe com a denúncia vazia no âmbito das relações de trabalho que permitem, segundo a nossa legislação atual, a simples rescisão do contrato de trabalho sem qualquer justificativa ou qualquer oportunidade para o debate acerca da validade daqueles fundamentos. Em relação às outras convenções que a gente ratificou, né, por que acontece então essa denúncia, essa revogação, se ela foi aprovada na conferência, que foi tripartite? No caso do Brasil, o único caso de denúncia, a não ser aquelas denúncias que decorrem da ratificação de instrumentos mais modernos, o único caso de renúncia notável é esse da Convenção de 158. Agora, é óbvio, a adesão a um instrumento internacional é um ato, por um lado, de vontade do Estado brasileiro, mas, ao mesmo tempo, constitui obrigação desse mesmo Estado, sob a ótica da Constituição da OIT, submeter os instrumentos adotados na conferência ao processo de ratificação. E esse processo de ratificação no nosso país é um processo democrático e sofisticado, porque passa pela aprovação de ambas as casas no Congresso Nacional e, finalmente, edita-se um decreto legislativo autorizando o presidente da República a ratificar a norma internacional. Por isso, espera-se que um ato de denúncia ele passe também pelo mesmo crivo democrático. Aliás, o Brasil é parte na Convenção 144 da Organização Internacional do Trabalho, segundo a qual nenhuma conduta relativa à denúncia de convenções internacionais pode ser adotada sem aprovação tripartite, ou seja, a necessidade de pronunciamento de trabalhadores, empregadores e governo para se concluir pela conveniência de denúncia de um instrumento da OIT. A ANAMATA firmou há pouco um protocolo com a OIT para disseminar entre o juiz do trabalho a importância das normas internacionais. Como o senhor avalia a assinatura desse protocolo e como ele pode beneficiar a Justiça do Trabalho? Olha, eu recebo essa iniciativa com tremenda alegria. A ANAMATA contribui de uma forma efetiva e decisiva para a disseminação de uma cultura do direito internacional do trabalho entre os juízes do trabalho brasileiros. Como já disse, essa ferramenta é uma ferramenta poderosa, está à disposição dos nossos colegas e deve ser usada tanto o conhecimento das normas internacionais, o conhecimento das opiniões da Comissão de Peritos, das decisões do Comitê de Liberdade Sindical, podem ser extremamente úteis na aplicação das normas ratificadas, que são lei para todos os efeitos, da legislação nacional e da própria Constituição da República. Então, essa iniciativa é extremamente bem-vinda e a reação dos representantes da OIT que aqui estiveram presentes na assinatura desse convênio, especialmente a diretora do Departamento de Normas, Cleopatra Dumbier Henry, já fala por si só da alegria e da expectativa da OIT no êxito dessa parceria. Eu não tenho a menor dúvida de que será muito bem sucedida. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para os juízes do trabalho sobre a importância das normas e sobre qualquer outro assunto? A mensagem que eu deixo nesse momento é exatamente no sentido de que aproveitem essa oportunidade que a ANAMATA enseja de um aprofundamento no estudo das normas internacionais e busquem se aprofundar, busquem questionar,
busquem trazer a sua contribuição para a formação dessa cultura do direito internacional no direito do trabalho brasileiro. A OIT mantém, inclusive, no Centro Internacional de Turim, um repertório de decisões exemplares na aplicação de normas internacionais. Isso está disponível no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, sob o banner Fórum Internacional de Direitos Sociais. E certamente, nas futuras edições, nós contaremos cada vez mais com decisões de juízes brasileiros que eu tenho certeza todos abraçarão essa importante ideia. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Viviane. Participe você também da TV Anamatra. Envie sua sugestão para o nosso e-mail, tv@anamatra.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.